Legal, gente, de volta com tudo no lugar dessa semana. Depois da música do Cazuza, vamos começando a falar aqui das principais notícias que aconteceram aí no Brasil e no mundo essa semana. Tá? Eu vou começar com a TV 3.0 no Brasil. O lançamento deve alcançar 22 cidades, segundo um vazamento de uma lista que saiu recentemente. Tá? Além de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, 28 regiões dessas metrópoles terão acesso também aí no dia do lançamento. Tá? No estado de São Paulo, a lista de cidades com cobertura inclui, além da capital, municípios como Osasco, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André, Taboão da Serra, Embu das Artes, Itaquaquecetuba, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e Barueri. No Rio de Janeiro, o sinal alcançará localidades como Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Magé, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Mesquita e Nova Iguaçu. Já no Distrito Federal, a transmissão se estenderá para as regiões administrativas como Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras, Cia, Sudoeste, Parkway, Riacho Fundo e Guará. Tá? Os principais avanços tecnológicos incluem a reprodução de imagens em resolução 4K, som de alta qualidade, redução drástica de atraso, que é o chamado delay, e o acesso a aplicativos interativos diretamente na interface da TV. Por enquanto, tá, os telespectadores que desejam acessar a TV 3.0, assim que o sinal for liberado, será necessário adquirir receptores compatíveis. E TVs que já vão sair de fábrica com receptor integrado devem começar a ser comercializadas entre o final de 2026 e o início de 2027. E o Sindicato dos Professores anuncia paralisação contra acordo para salvar o BRB. A categoria criticou medidas de ajuste fiscal e apontou risco de congelamento de serviços públicos essenciais. O Simpro do DF, em parceria com a CUT, Central Única dos Trabalhadores, organizou uma paralisação geral na quinta-feira, dia 11, em protesto contra o acordo firmado pelo governo do Distrito Federal para a recuperação do BRB, Banco de Brasília, aprovado na terça-feira, dia 9, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A mobilização previu um ato na frente do Palácio do Buriti a partir das 9h30 da manhã. E de acordo com a entidade, o acordo assinado no STF garante ao BRB um empréstimo de 6,6 bilhões no FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, mas impõe como contrapartida um ajuste fiscal que pode chegar a 4 bilhões ainda neste ano. Para um sindicato, a medida transfere os servidores e para a população o custo de uma crise que não foi provocada pelo funcionalismo. Informações aí do jornal Correio Brasiliense. E segundo ele também, funcionários da TV e da Rádio Justiça do Supremo aprovam estado de greve. Os veículos são responsáveis pelas transmissões oficiais das sessões plenárias do STF e do TSE. Eles aprovaram o estado de greve e, de acordo com a decisão da categoria, os trabalhos podem ser paralisados já a partir de amanhã, dia 15. Uma assembleia para decidir o assunto ocorreu na manhã da quarta-feira, dia 10, na sede da Corte. As equipes das emissoras são mantidas, pela Fundação para o Desenvolvimento das Artes de Comunicação, que é o FUNDAC, por meio de um contrato firmado com o Supremo. No entanto, a entidade tem atrasado salários com frequência, assim como o pagamento de ticket. Além disso, a empresa estaria recolhendo pensão alimentícia, mas não teria repassado para os beneficiários, o que pode resultar na prisão de funcionários e ficarem inadimplentes com a obrigação. Legal, informações aí do Correio Brasiliense. E falando do Banco Master, ele pagou 102 milhões a grupo investigado por lavagem de dinheiro em combustíveis. Um repasse de 102 milhões feitos pelo Master de 2023 a 2025 pode conectar o banco de Daniel Vorcaro a um setor suspeito de ligações com crime organizado, o varejo de postos de gasolina. Os pagamentos classificados pela instituição financeira como prestação de serviços foram feitos a uma empresa chamada
Metanoem Participações e Consultoria Limitada, que hoje é alvo de investigação por um suposto esquema de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa no Rio de Janeiro. A sócia administradora da firma, Rose Evelyn Machado Coité, é apontada pelo Ministério Público Federal como dona de uma rede de postos operadas por meio de laranjas. Rose Evelyn é conhecida em Bangu, bairro da zona oeste da capital fluminense, como importante empresária do mercado de combustíveis, viúva do advogado criminalista César Pimentel Coité, que morreu em 2020. Legal? E falando nisso, né, o que repercutiu também agora nessa semana foi um editorial do grupo Bandeirantes de Comunicação contra a escala 6x1, né, se manifestando contra. Isso repercutiu positivamente e negativamente nas redes sociais. Tá? E vou colocar a declaração feita aí pelo jornalista Eduardo Oineg, né, através de um áudio dele, falando, e no caso eu tenho aqui um outro vídeo, né, com uma opção, com uma alternativa aí referente à escala 6x1. Tá, vou colocar aqui o áudio, tá, do jornalista Eduardo Oineg, do Jornal da Band. Que junta uma grande armadilha está sendo preparada contra o trabalhador por uma união de forças que junta posições contrárias e até adversários, todas alimentadas por um ponto comum: enganar o eleitor com uma promessa falsa, traiçoeira e demagógica. Ao patrocinarem a redução da jornada de trabalho ou ao aderirem a essa ideia, sabem, porque é impossível não saber, que o resultado deste ataque às empresas se voltará contra o trabalhador e contra toda a sociedade. E logo ali na frente, não há como escapar disso, como mostram os especialistas responsáveis e sérios, bem ao contrário de políticos pusilânimes, oportunistas, que formam agora uma quase unanimidade covarde e destituída de qualquer resquício de vergonha ao desempenhar esse papel desonroso. Agem os de má fé e os oportunistas de ocasião juntos nessa manobra que quer arrancar votos baseada numa mistificação grosseira, a promessa de melhorar a vida do trabalhador, quando a realidade econômica das empresas escancara uma inevitável sequela. Engessar e encarecer a contratação de trabalho com a imposição desse novo regime vai impactar a economia e a conta virá, e em pouco tempo, para todos, e virá forte. Estão vendendo agora uma falsa vantagem para entregar depois uma vida cara e bem mais difícil. Este voto que querem conquistar com mentiras pode eleger uma tragédia na vida real do eleitor. É uma armadilha mal disfarçada e perigosa que atinge todo o país. Esta é a opinião do grupo Bandeirantes de Comunicação. Bom, é isso, né? Foi a opinião do grupo Bandeirantes referente ao fim da escala 6x1. Eu tenho uma mesma opinião similar, né, do grupo Bandeirantes, igual o Eduardo Oineg falou aqui pra gente, né? Esse anúncio foi feito aí no dia 9, né, na terça-feira, e também foi exibido no Jornal da Noite na apresentação do Felipe Vieira. Tá? Vou colocar agora um áudio do professor Christian Lambauer oferecendo uma alternativa, uma opção à escala 6x1, né, que vale a pena uma discussão. Olá pessoal, aqui professor Christian. Olha só, o Movimento Pro Brasil, liderado pela Fiesp, acabou de lançar uma carta para o Brasil que acorda cedo, né? Assinado por mais de 3.000 entidades, que demonstra como esse governo atual, essa aberração de governo, e boa parte dos parlamentares do Congresso Nacional estão completamente desconectados da realidade, da vontade do povo brasileiro, dos trabalhadores do Brasil. Estão completamente por fora do que querem os brasileiros livres para trabalhar. Olha só, depois dessa aberração que foi a votação e aprovação do fim da escala 6x1, o movimento agora para o Brasil está trabalhando para
aprovação no Senado, da discussão e aprovação no Senado da PEC 12. O que é isso? É a flexibilização do trabalho. Basicamente, o que está dizendo ali é o seguinte: é uma alteração constitucional, mas mais do que isso, é para deixar o trabalho e o interesse de quem vai trabalhar, quanto vai trabalhar, como vai trabalhar, na mão do trabalhador. Ninguém mais aguenta a tutela e o governo dizendo o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. O trabalhador quer trabalhar o tempo que ele quiser, no horário que ele quiser, tá certo? De comum acordo com o seu empregador. As pessoas não aguentam mais essa aberração que é esse governo, essa visão torta do mundo. Então a PEC 12, que prega a flexibilização do trabalho, é o que o mundo inteiro já está fazendo há muito tempo. As pessoas, o universo do trabalho mudou completamente. As pessoas querem trabalhar em horários diferentes, em diferentes empregos, vários empregos ao mesmo tempo. Muitas vezes, diferentes empregos. Então, isso daí, a cabeça dessa gente que nos governa hoje, o PT, esse presidente da República, esses representantes do Congresso, ninguém aguenta mais essa gente. Vamos apoiar a PEC da flexibilização do trabalho, a PEC 12, para que a gente consiga se livrar dessa gente que atormenta a nossa vida. O trabalhador não consegue mais trabalhar nesse país, não tem mais liberdade para fazer nada. Tá certo? Olha, vamos apoiar a PEC 12, vamos trabalhar para isso e vamos parabenizar todas essas entidades, milhares de entidades que representam 40 milhões de trabalhadores, 90% do PIB quer liberdade para trabalhar, sossegado, sem essa aberração que é esse governo e boa parte desses parlamentares canalhas que votaram a favor do fim da escala 6x1. Professor Christian, liberdade para trabalhar, segurança para viver. Bom, é isso, tá? A opinião do professor Christian, eu compartilho da opinião do professor Christian e, na minha opinião, eu deixo aqui esse bloco uma reflexão para os trabalhadores, para eles poderem analisar, pensar, né, o que eles consideram melhor, se é a opção do fim da escala 6x1 ou da PEC 12, defendida pelo professor Christian, e que eu também compartilho da opinião dele. Vale a pena fazer essa discussão. Tá legal, gente? Essas foram as principais informações, as principais notícias que rolaram na semana, tá, no Brasil e no mundo. Agora tem um breve recado, em seguida mais uma música, vamos tudo no lugar retrô, vamos relembrar um grande sucesso do Capital Inicial. Em breve, e depois do intervalo, tem uma opinião referente a um vídeo que saiu essa semana, tá, que eu vou comentar, e também a estreia do nosso novo quadro. Tá bom? Fica com a gente, daqui a pouco tem mais.